Tem alguém aí? E aí, galera? Bora para mais um vídeo de fechamento. Tamo de volta. Dia 22 de janeiro, retomando os nossos vídeos de fechamento. Bora aí acompanhar mais um dia. Vamos dar o retorno. Então, para você aí que tá me vendo esse ano, feliz 2025. Bora fazer um ano excelente, galera. Vamos fazer aí o jogo virar para quem ainda tá tentando, para quem já virou, vamos exponencializar esses gains aí. E é isso, né? O mercado tá aí, agora expandindo também para o mercado americano, excelentes movimentos. Muito bom, inclusive. Vamos aí, ó, no final do vídeo de hoje, eu vou trocar uma ideia com vocês referente a isso. E preciso da sua ajuda, então fica até o final. Já deixa o dedão no like aí para fortalecer. Vamos começar 2025 com tudo. Bom, como a gente já tá aí há um tempo, passei aí umas férias prolongadas, foi difícil, não consegui gravar o vídeo de fechamento, eu não queria ter parado, mas tive que pausar aí os vídeos de fechamento. Mas agora estamos de volta, então vou atualizar um pouquinho desse panorama, desse índice, desse buraco onde a gente se enfiou, para onde o dólar foi, e aí a gente vai aí pro nosso dia. Bom, como a gente sabe, o índice engatou uma bela de uma pernada de queda aqui pelo gráfico diário aqui, ó, do índice. Estou no gráfico de um dia. Então, uma bela de uma queda. Fizemos topo em agosto do ano passado e cavamos esse buracão aqui no índice, né? Chegamos a bater aqui, ó, 119 mil pontos. Nos 119 mil pontos, a gente já deixou uma rejeição. O preço já estava caindo aqui, ó, bem afastado da média móvel de 20, que é o nosso parâmetro. Abriu em relação à média móvel de 200 e a gente já sabe aqui, quem é das antigas, sabe que essa amplitude dificulta a continuidade do movimento para baixo. Então o preço ele precisa voltar, precisa respirar. E foi já a primeira rejeição que a gente aprontou aqui, ó, apontou nesse fundão. Um cenário que deixou um fundo, preço veio retestar esse fundo apoiado somente pela média móvel curta. Isso aqui é um VSS em Lock 3 que tem muita dificuldade simplesmente para romper fundo e dar continuidade no movimento. Então, era bem possível aqui desse fundo fazer uma rejeição para voltar para a média móvel de 20. Bom, deixamos essa barrinha de rejeição e o preço simplesmente colocou uma Clearing Bull. Uma Clearing Bull é uma barra de virada de tendência. É uma barra aí elefante, uma ignição de movimento. Esse movimento ativou esse topo anterior, deixamos essa formação aqui, ó, de um fundo duplo ativado para cima. Pegando alvos desse fundo duplo, a gente tem alvo até aqui para os 125 mil pontos, ó, 125, 203, mas da mesma maneira que ele ativa esse fundo duplo, ele vai se esticando aqui, ó, já em 3, 4 barras, gerando um cansaço para dar continuidade nesse movimento. O que é ideal para esse índice fazer aqui pelo gráfico diário, né? Ele voltar, buscar mais energia aqui nessas médias, fazer a virada do movimento, e aí sim a gente teria espaço para dar continuidade nessa movimentação. Então, aqui para mim seria uma boa região para esse índice voltar. O que antes para nós era uma região de resistência, foi rompida com uma mega de uma barra elefante, agora poderia voltar para testar como suporte, e aí sim a gente dá sequência nesse movimento aqui. Pegando mais ou menos essa ótica toda aqui, como que a gente traçou o pregão para o dia de hoje? A gente já vem observando aqui 60 minutos. Bom, é uma formação típica aqui, ó, de uma figura gráfica, um triângulo ascendente aqui. No caso, a gente vai batendo contra essa região de resistência para fazer o rompimento. Nos 60 minutos, a gente fez uma abertura aqui, a gente tinha essa movimentação alinhada, mas tem alguns poréns aqui, pontos de atenção. Olha a potência desse movimento, No pregão de ontem, a gente deixa um pregão aqui um pouquinho menos potente. Então, tá acabando o fôlego do comprador para simplesmente dar sequência nesse movimento e ir ao infinito e além. Por conta disso, essa primeira barra aqui dos 60 minutos foi uma barra que ela está simplesmente flutuando nas médias. Ela não está encostada em nenhuma média, não está ancorada por nenhuma média. Por isso, ela acabou fazendo o quê? Falhando o seu rompimento e voltou esse taquaraço aqui de baixa. Bom, só que como que a gente identificou tudo isso no cenário mais micro, né? Hoje eu só trabalhei numa venda do índice que eu vou compartilhar com vocês. Olhando aqui, possível trade de abertura, pelo cenário do 2 minutos, a gente tem uma região aqui de Fab 4, não tão comprimida, então aqui uma região um pouco mais larga, porém o nosso viés continua altista, como a gente já estava visualizando antes. A gente finaliza o pregão de ontem rompendo essa região de topo aqui de resistência. Então vou pintar aqui de vermelhinho, até então
estava sendo nossa região de resistência. Opa, peraí, vamos ver que mudou aqui algumas ferramentas, preenchimento, agora sim. Então, temos essa região de resistência. No final do pregão de ontem, a gente termina rompendo essa região de resistência. A gente faz aqui a abertura do pregão de hoje já com uma barra, tentando mostrar a continuidade desse movimento. Foi uma barra que, na ativação dela, ela já estava rompendo a máxima do dia anterior. Bom, é uma barra, a princípio, bem forte de compradores. O tamanho dela, inclusive, fica bem grande, referente aqui às últimas barras. Porém, é uma barra que está efetuando o rompimento da máxima do dia anterior. E para eu pensar num stop ideal dessa operação, fica muito inviável querer comprar essa barra com stop aqui no fundo dela. Ela é muito cara, ela fica aqui ó, com 300 pontos de tamanho. Então, não pensei em fazer essa compra logo no começo do dia, pensando numa sequência de Fab Four aqui, num trade comprador de saída de movimento. Esperei esse índice, essa segunda barra número 4 aqui, ó, ela pode ter te induzido a querer comprar, praticamente um bull 180 dentro dessa primeira barra, mas era o mesmo critério que eu fiquei cabreiro em querer comprar essa região. Era o preço tentando romper essa máxima aqui do dia anterior, todo aquele cenário mais esticado pelos time frames maiores do diário, dos 60 minutos. Então, por conta disso, eu falei, vou deixar passar. Se ele for, ele vai acabar indo sem mim. Bom, essa barra aqui você pode ter tomado um stop, o preço acabou falhando ou aqui na mínima do dia. E você também pode ter enxergado, se você conhece aí a metodologia Oliver, uma regra das duas cores. Uma barra compradora forte, outra barra compradora forte. Não consegue dar sequência. Você pode ter tentado vender esse mercado ou aqui, ou antecipado na barra 5. Justamente o quê? Pela falha dessa máxima aqui. Bom, quem vendeu na barra 5 ainda conseguiu pegar uma quirela até o fundo do dia. Mas quem vendeu a perca da barra 4, possivelmente, ou ficou no zero, ou acabou sendo estopado nessa máxima aqui. Preço, olhando aqui, né, a gente veio buscar região de mínima do dia, região de liquidez, e a gente ancorou também pelos 5 minutos nas médias. Por isso que estava ruim de vender e um pouco mais afastado para comprar. Eu deixei passar essa primeira oportunidade, mas foi o quê? Um halt da 20, um VBS aqui acionado em Lock 1 pelos 5 minutos, fez a sequência desse movimento. Backtestado, esse tipo de padrão, ele tem uma assertividade menor, porque a gente faz a violação do topo do dia anterior e volta para dentro do dia anterior e faz a ativação do setup. Isso daqui diminui o percentual de acerto desse padrão. Então, por conta disso, hoje pagou aqui, foi embora, entrada aqui na violação da barra 4, stop no fundo dela, e o preço simplesmente aqui pagou pagou 2 vezes o tamanho desse movimento aqui, desse risco. Mas é um cenário aqui, um setup dentro do que a gente opera, que tem uma taxa de assertividade diminuída por questão dessa violação. E isso daqui também, para mim, deixou bastante cabreiro em querer efetuar essa compra aqui. Então, perdi, não executei essa compra aqui. Ele até deixou uma nova oportunidade no pré-rompimento dessa máxima, numa RBI aqui pelos 5 minutos. Pelo 2 minutos também deixou aqui a barra 19, também como uma RBI. Ativou espelhamento em V do nosso dia. E ativou também esse espelhamento anterior aqui, ó, já na abertura, né? Esse espelhamento anterior ativou na abertura. Como ele não perdeu o fundo anterior, ele respeitou o fundo anterior, só veio buscar liquidez, eu também poderia pegar esses alvos desse Vzão aqui ativo na primeira barra do dia. Então, eu tinha espelhamento intra desse movimento aqui, primeiro e segundo alvo, faltou uma quirelinha aqui para o segundo alvo. E eu tinha também espelhamento desse movimento aqui para trás, ó. Esse daqui foi cravado na trena, terceiro alvo de Fibo desse movimento aqui cravado. Bom, preço, a gente consegue perceber que ele entra numa super trend. O preço ele simplesmente vai esticando, sem nem voltar na média móvel curta. Ó. A gente vai flutuando no preço. A partir do momento em que o preço testa a média móvel curta, o primeiro teste na média móvel de 8 do 2 minutos acabou sendo na barra 31. Da mesma maneira que ela fecha lá em cima, ela ativa, ela já rejeita e vira ao contrário. Praticamente um bear 180 no terceiro alvo de Fibo. Para os operadores mais agressivos, já é o quê? Ponto de venda. Venda aqui justamente porque o preço está muito afastado. A gente criou aquela amplitude da 20 com a 200 muito aqui, ó, desse movimento. Então, é muito improvável que isso dê sequência dessa maneira. E aí, justamente, a gente simplesmente despenca em linha reta. Aqui, para quem não abraçou, ou na barra 32, ou na virada desse movimento aqui pelo cenário mais micro, pelo 1 minuto, 1 minuto a gente ainda deixou o quê? Um cenário de uma falha de máxima, falha na continuidade aqui desse movimento, um Martin Bear,
uma troca de cor na barra 7.1 aqui, ficou lindão. Já tinha quebrado o fundo anterior. O ponto mais seguro para você fazer essa venda foi nessa barra 7.1 aqui, porque a gente já tinha quebrado esse fundo anterior, já era um cenário de um Martin Bear e a gente não tinha testado as 200 ainda, nem a 200 do 1, nem a 200 do 2. Então, ponto de venda de livro aqui na barra 7.1. Pelo 1 minuto, tem um gráfico aqui mais rápido, então, para você aí que é mais conservador, ou então tá no período de aprendizado, dificilmente você vai estar operando pelo 1 minuto e possivelmente você ficou de fora de uma operação como essa, que é aqui de um caráter um pouco mais rápido para você fazer. E da mesma maneira que ele subiu, ele caiu. E quando a gente entra numa super trend muito forte, assim, que o preço ele praticamente vai descolado da média, pelo 2 minutos, a gente foi descolado da média. Da mesma maneira que ele sobe, ele desce, ele faz a famosa árvore de Natal. E aí, fiz essa venda no índice hoje, foi o único trade do índice no pregão de hoje. Foi o maior dos movimentos, a pernada toda teve 900 pontos. Mesmo assim, não foi um dia tão amplo, né? Foi um dia bem estreito aqui, um range de 1.000 pontos praticamente, ó, 950 pontos, não deu 1.000 pontos o range de hoje. Um pregão aqui curto, mas que deu para surfar essa bela dessa movimentação do índice. Como que eu utilizei essa região aqui como alvo? A gente tinha média móvel de 200, a gente tinha fechamento do gap, a linha d'água, e a gente tinha, olha só quem está aqui atrás, ó, a região de resistência, aqueles topos anteriores de vários dias atrás, fazendo o seu papel de suporte. Então, toda a resistência rompida faz o seu papel de suporte. Então, para cá, eu posso pintar como zona de compradores, defendendo essa movimentação. Olha lá, vamos pintar de verdinho. Oh, meu Deus, tem que agora aplicar toda vez. Então, aqui era uma região que o comprador ele poderia defender. E ele realmente defendeu. A gente deixa uma mínima mais alta. A média de 20 hoje, pelo 2 minutos, ela simplesmente não existiu, né? O preço não deu sequência aqui por ela simplesmente ultrapassou para baixo, ultrapassou para cima. Agora aqui ultrapassou para cima de novo. E ele deixa uma bela de uma barra de saída desse movimento. Aqui foi uma outra oportunidade compradora para o pregão de hoje. Pensando em zona de suporte, pensando aqui nessa movimentação da 20 com a 200 bem afuniladas, porém tem um empecilho aqui, né? A gente teria desalinhamento em outros time frames. Olha os 5 minutos como estava. A gente simplesmente tinha rasgado o preço para baixo, batido aqui, e você já estava comprando onde? Aqui, ó. Na metade do movimento. Já estava ficando caro, você já estava muito longe de um possível ponto técnico de stop. Então, acabou sendo aqui uma compra, só que de menor qualidade. Daria para usar um stop um pouco mais barato ou proteger um pouquinho mais cedo essa operação. Ela paga, o primeiro alvo possível é a amplitude dessa barra para cima. E ela paga aqui, ó, na trena, o 415 foi no tick cravado. Então, seria uma possível redução parcial e depois acabou tirando no break-even aqui, no 0 a 0. Preço não consegue promover a sequência do movimento. Aqui a gente estaria calçado pelos 5 minutos. E pelos 5 minutos era uma possibilidade vendedora. A gente retorna dentro da movimentação de queda. Aqui, ó, retração de 50,61, a gente faz aqui uma região possível de defesa de vendedores e o preço do comprador ele chega bem esticado aqui em várias barras seguidas. Formação de um caso em situação especial, venda na barra 19, na barra 29, stop acima desse movimento e aí foi uma venda que acabou casando o quê? A mínima do dia. Poderia ter usado como alvo 200 dos 5 minutos, ele não foi na 200 dos 5 e aí o pregão praticamente morreu durante a tarde, né? A gente defende em cima dessa região de suporte, defende em cima dessa região de suporte. Os vendedores, pelo afastamento do gráfico maior, não deixa dar sequência no movimento, já é uma região de interesse, de realização dos compradores que compraram lá no pé daquele movimento do diário. Aqui a gente já está chegando numa região mais cara, né? Imagina o cara que comprou aqui, pô, já está com 4.000 pontos de lucro. Então, por conta disso, acaba se tornando aqui uma região que vai enfraquecendo o seu rompimento. Os 60 minutos, ele também está perdendo um pouco da potência em seguir essa movimentação. Como eu comentei no começo do vídeo, o comprador já diminuiu bastante a pressão nessa região. Então, se a gente acabar falhando essa movimentação, ó, pode deixar uma falha, podemos voltar aqui para essa troca de polaridade lá atrás que ele deixou aqui, ó, desse topo onde ativou esse fundo duplo. Então seria até saudável essa possível movimentação para o índice, ó. Esse retorno, voltar aqui e cair mais uns 1.000 pontos para baixo, na casa dos 123 mil pontos,
para ver se esse preço acaba retomando. A média de 200 aqui, ó, seria interessante ela começar a virar também e se aproximar da média móvel de 20, fazer uma movimentação mais ou menos como essa, para ganhar momentum de novo e dar sequência nesse movimento, fazer o nosso famoso aqui, ó, bico do pato para o movimento da sequência na alta. Então, índice foi essa movimentação que a gente visualizou para hoje, foi esse o trade na ponta da venda também que eu executei, por conta desses motivos aqui que eu expliquei para vocês. Bom, vamos para o dolinha. Dolinha simplesmente despencou aí no pregão de hoje, um movimento atípico, e eu vou explicar para vocês o porquê desse movimento ser atípico. Bom, vamos dar uma olhada então no dolinha, começando pelo cenário um pouco mais macro, né? A gente faz aqui um estresse muito grande no dólar, na região dos 6,30, preço chega realmente bastante distante nessa região, aqui ó, já numa amplitude muito grande entre 20 e 200, a gente sempre sabe que quando começa o alvoroço, que estava toda a especulação em cima do dólar, está chegando ao fim o seu movimento. Então, realmente, ele bate no caso do 6,30 e começa a recuar. O Banco Central começa a agir para dar uma controlada aí na pressão do dolinha. A partir do momento em que a gente perde média móvel de 20 e média móvel de 8, a gente possibilita o quê? A perca desse movimento e o início de um cenário corretivo. Bom, início desse cenário corretivo, média móvel de 8 já está guiando esse movimento. Hoje a gente deu uma aceleração aqui bem intensa nesse dolinha. E aí vamos trazer tudo isso para o pregão de hoje. Bom, para o pregão de hoje, o que eu posso marcar? Vou vir por 60 minutos. Pregão de hoje, a gente estava demarcando as seguintes localidades. Região de fundo aqui, ó, região dessa mínima, era uma primeira região de suporte, onde o preço havia já testado aqui alguns dias atrás, então era a primeira região possível para o preço vir testar, para o preço vir aqui buscar, caso a gente abrisse e buscasse essa movimentação para baixo. Oh meu Deus, agora sim. Depois dessa região, a gente tem uma próxima região de suporte aqui de interesse, que é esse fundão aqui, ó. Esse fundão aqui, lá para frente, a gente pode pegar aqui, ó, e é uma região de defesa já dos compradores aqui, nesse fundo aqui mais anterior, né, 5,90 mais ou menos nessa região. Bom, quando a gente abre o movimento aqui já guiado pelo pregão de ontem, já era o quê? De topos descendentes para esse dólar e renovando as mínimas. Então, estamos aqui dentro de uma estrutura baixista para esse dólar, né? A movimentação é bem propícia para vir buscar essa região de fundo. Pelo 2 minutos, a gente faz a abertura num cenário muito mais alinhado, muito mais próximo do índice, do que foi o índice, e aí a gente teria a possibilidade de um trade de abertura no começo, aqui na primeira barra do dia. O primeiro candle aqui, ó, fechou uma top inteiro, a gente poderia projetar a própria barra para baixo, aqui essa primeira barra, ele pagou aqui além do seu risco, e a gente também poderia pegar aqui, já pelo movimento, a gente buscou alguns alvos aqui dessa movimentação. A partir do rompimento dessa mínima, a gente está ativando esse A aqui, ó, para baixo. E aí, ativando esse A para baixo, a gente teria esses alvos de Fibo aqui, ó, espelhando esse movimento para baixo. Uma região muito interessante seria justamente aqui. Essa mínima aqui, ó, anterior, deixa eu ajustar aqui, junto com o alvo de Fibo. Então, eu fiz um caixote comprador nessa região. Eu falei, bom, temos uma mínima e temos o alvo de Fibo. É uma região de interesse caso alguém fez a venda aí na primeira barra. Deixa eu botar no 2 minutos. Então, o preço ele chega esticado nessa região, ó. A gente tem uma barra, deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais. A gente tem a primeira barra, segunda barra, terceira barra, quarta barra. A gente testa aquele alvo de Fibo do dia anterior na trena, no tique. E aí, o que eu fiz? Eu não peguei essa venda, estava ainda executando o Morning Call com a galera, deixei passar essa oportunidade vendedora e aguardei o preço esticar. Preço esticando, a gente gera um cenário de duplo afastamento. Põe o pé de galinha aí na tela, ó. Preço, média de 20 e média de 200. O nosso famoso tripé aqui. É o cenário de double space. Ele dificilmente vai dar sequência nesse movimento nessa região. Então, na rejeição dessa região, unindo aquele fundo anterior, unindo o alvo de Fibo, unindo a região de suporte e unindo o afastamento do preço, eu executei a minha compra na barra número 9 do 1 minuto. Barra 9 do 1 minuto, preço pivota, deixa o fundo ascendente e busca essa região de máxima, justamente região de retração, de Fibogap
mínima do dia, com o Fibogap, região de 7,6, região de 61, era uma região aqui possível de resistência, ó, troca de polaridade com o fundo perdido de ontem, era alvo para esse movimento. Além disso, a gente tinha aqui a 20 do 2 e a 20 do 5 nessa mesma região. Então, sempre que eu vou executar um trade desse, eu vou pensar o quê? Qual é a direção do movimento maior? A direção do movimento maior é baixista. Então, se eu estou comprando dentro do micro, olhando o movimento maior, que é baixista, vai ser um trade contra a tendência. Então, por isso, eu tenho que olhar tudo que tem na minha frente para eu poder executar como alvos ou como parciais ou enforcar o preço para poder aproveitar o máximo possível dessa operação. E aí, os alvos da máxima do dia, a retração de 7,6, 20 do 5 e mínima do dia anterior aqui, foram atingidos. A partir do momento que a gente atinge essa região, olha a rejeição do vendedor começando a aparecer. Então, muita gente vendeu aqui essa barra número 5, tomou um calor do caramba, depois ele faz aqui o teste de novo, e aí ele caminha, viola a mínima de novo. Aqui ele deixa um cenário para nós de um breakdown play. É um movimento de uma correção lateral no tempo, afunilando para efetuar o rompimento dessa mínima. Pelo 15 minutos a gente consegue visualizar também, ó, o preço correndo de lado até chegar às médias e empurrar esse movimento aqui um pouco mais abaixo. Bom, a partir do momento em que ele perdeu esse fundo, perdeu a região dos 6 bola, ele realmente entrou aqui uma liquidez muito grande e ele correu para todos os alvos aqui para baixo. A gente tinha mais alvos mais macro desse movimento, pegando esse espelhamentão aqui, ó. Esse espelhamentão aqui para baixo, a gente tinha mais alvos dessa movimentação. Então, dessa máxima para essa mínima, a gente tinha um alvo aqui, ó, no 5953, o preço simplesmente veio reto para essa região de alvo. Uma queda bem intensa no dólar, mais de 70 pontos até o alvo, até o fundo do dia, quase 100 pontos aqui. O dólar andou hoje, hein? O que o índice não andou, o dólar andou, ó, 105 pontos dessa movimentação de hoje. E aí a gente sabe que dólar abaixo de R$6 é oportunidade, se você deseja aí comprar dólar, né? A gente vai ficando mais barato, eu acho até que ele vem mais para baixo. A gente tem alvo em 5,70, 5,80. Então, oportunidades para você iniciar aí uma possível compra de dólar, você que pretende viajar esse ano, quem sabe você já está programando uma viagem para o final do ano. É uma possibilidade para você já ir aí encarteirando um pouquinho de dólar. Esticamos bastante. Bom, quando o dólar ele estica muito a movimentação assim, dificilmente ele vai ficar muito volátil. Difícil, assim, ó, não é muito improvável a gente fazer um retorno, por exemplo, em V para um movimento assim. Só que o que me gerou uma estranheza no movimento como o de hoje, a gente no cenário menor aqui, do time frame menor, a gente cair sem testar as 200. A 200 é como se fosse um posto de combustível para o preço. Ele reabastece nela para iniciar ou distanciar o movimento. A gente se aproximou muito da 200 do 1 minuto, mas não testou ela e ele deu esse pancadão aqui para baixo. A gente backtestado, em mais de 90% das vezes, a gente testa a 200 do 1 minuto antes do meio-dia. E hoje a gente veio testar ela aqui, ó, no final, praticamente, no final não, né, 2 e pouco da tarde que a gente veio testar a 200 do 1 e a 200 do 2 chegou no preço agora, ela também não havia sido testada, o preço ele veio simplesmente derreteu sem testar essas regiões de médias. Agora no final do dia, quando a gente enxerga pelos 5 minutos, ele até entregou um cenário de um Martin Bull, aqui ó, nessa virada dessa movimentação, mas a liquidez realmente diminuiu bastante. E já está aqui, ó, praticamente caminhando mais de lado do que em tendência, né? E agora, galera, eu quero fazer o seguinte, preciso da colaboração de vocês, preciso da ajuda de vocês, quero trazer mercado americano para os vídeos de fechamento. Só que dentro do mercado americano, a gente tem infinitas possibilidades. A gente tem Bitcoin, que eu estou operando bastante, a gente tem Nasdaq também, que está lindas movimentações, a gente tem o ouro também, que entrega movimentos muito bons. Aí a gente tem também índice alemão, o GER40 também que entrega bons movimentos. A gente tem Hong Kong HK50 também que entrega bons movimentos. E eu não vou conseguir trazer todos eles aqui. Por conta disso, como que eu vou fazer os vídeos de fechamento? Vou trazer índice, vou trazer dólar e vou trazer um dos ativos para o dia seguinte. Para eu fazer o vídeo de fechamento de amanhã, o que eu preciso? Eu preciso do seu comentário aqui embaixo. O ativo que mais tiver comentários vai ser o ativo do dia seguinte. Eu vou fazer isso posteriormente também nos próximos dias. Então, se você quer ver o Bitcoin aqui embaixo, ó, comenta aqui no vídeo Bitcoin, que amanhã eu vou trazer o Bitcoin. Se você quer ver o ouro, comenta ouro. Eu vou contar ali a quantidade de
de comentários de ouro, de Bitcoin, enfim, de todos os ativos ali que a gente tiver essa possibilidade. E eu vou trazer no vídeo de fechamento com as análises aqui para o pregão do dia seguinte. Vou fazer amanhã de novo para trazer o vídeo da sexta e consequentemente assim a gente vai indo dia após dia para dar também essa variedade aí nos ativos. Eu sei que tem gente que opera Bit, eu sei que tem gente que opera Nasdaq, eu sei que tem gente que opera ouro. Enfim, a gente vai fazer aí um catadão desses ativos e vou trazer para ajudar vocês mais ainda. Conto com o seu like nesse vídeo, deixe seu comentário aqui do ativo que você quer ver amanhã. E é isso, galera, tamo junto, valeu, é bom demais estar de volta, valeu.